Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui no meu consultório e eu resolvi tentar fazer uma gravação explicando a aula que vocês não tiveram oportunidade de estar assistindo. Então, assim, a aula que eu dei nesses últimos dias foi sobre gráfico de solubilidade. Então, vamos entender o que vem a ser esse gráfico de solubilidade e passar a entender e a interpretar esse gráfico conforme as perguntas que serão feitas. Então, assim, em primeiro lugar, vamos relembrar sobre o KS. Vocês lembram que eu falei o KS, que significa o coeficiente de solubilidade? Onde eu falei para vocês que cada sal ou cada soluto, existem tabelas que mostram qual é o KS de cada sólido, né? E só que esse KS que nós encontramos tabelados, eles foram feitos sempre em cima de 100 gramas de água, que é uma coisa que vocês não podem esquecer nunca, tá? Todo KS tabelado é tabelado em cima de 100 gramas de água. E o que significa o KS? O KS, que é o coeficiente de solubilidade, indica qual é o máximo que eu vou conseguir de um determinado sal ou sólido em 100 gramas de água, tá? Então, assim, esse gráfico aqui, eu estou mostrando para vocês a solubilidade, tá? Aqui, ó, tá a reta do KS, né? Ou seja, o sal vai aumentando conforme aumenta aqui a temperatura. Por quê? Porque eu expliquei para vocês que todo KS tabelado, ele sempre é tabelado na CNTP. CNTP significa condições normais de pressão e temperatura. Então, a temperatura, ela gira em torno de 25 graus Celsius. Então, no caso, quando eu pego sal de cozinha, se eu olhar na tabela, eu vou ver que o KS do sal de cozinha é 36 gramas. Então, isso significa que para cada 100 gramas de água, o máximo que eu vou dissolver desse sal é 36 gramas. Só que assim, se eu pegar esse líquido com esse sal e começar a aquecer, a temperatura vai começar a subir. Então, isso significa que conforme a temperatura vai esquentando, vai aquecendo, a quantidade de sal que eu vou conseguir solubilizar naquela mesma quantidade de água tende a aumentar. Então, veja, isso acontece com a maior parte dos sais. Se eu aqueço, conforme aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de sal dissolvido. Porém, nem todas as substâncias têm esse mesmo efeito. São pouquíssimos os sólidos, os sais, em que acontece o contrário, que conforme eu aqueço, menor vai sendo a quantidade de sal que eu consigo dissolver, tá? Então, esse gráfico está mostrando exatamente isso. Ele mostra o que acontece com os sais conforme aumenta a temperatura. Então, assim, eu peguei um sal qualquer que eu chamei de M, de A, de X, de B, de W e de C, tá? Eu dei um nome aleatório, tá? E fiz uma simbologia aqui, tá? Do que estaria acontecendo com cada um desses sais. Então, assim, aqui eu estou mostrando a reta, a temperatura subindo, e aqui eu mostro a solubilidade do sal crescendo. Então, em cima disso aqui, desse gráfico, onde eu mostro o que aconteceria com qualquer um desses sais diferentes, eu posso, em cima desse gráfico, fazer muitas perguntas. Então, são perguntas fáceis de serem respondidas, porque é só uma questão de se observar, tá? Se você souber o que significa o que, você não erra a sua resposta. O importante é vocês entenderem exatamente isso que eu vou explicar. Aqui é KS. Então, se eu perguntar qualquer coisa relacionada a coeficiente de solubilidade ou a quantidade de solubilidade,
vocês vão lembrar que é aqui nesta reta aqui, ó, nesses números que eu vou encontrar a quantidade de solubilidade. E na reta aqui vertical aqui embaixo, eu tenho as temperaturas. Então, ó, no mínimo está sendo aquecido aqui, e a temperatura começou do 0, foi para o 10, 20, 30, e assim vai subindo a temperatura. Então, ó, tem alguns sais, vocês lembram que eu falei que alguns aumentam a solubilidade conforme aquece, e outros diminuem a solubilidade conforme aquece? Então, ó, se a gente observar aqui, ó, a 0 graus é essa reta aqui, né? 0 graus. Então, a 0 graus, ó, vamos ver. No caso do sal M, ó, essa reta aqui, essa curva, representa o sal M. Então, olha, a 0 graus, a solubilidade deste sal M é 40 graus. Conforme eu vou aumentando a temperatura, ó, a 10 graus, olha, o sal M vai ter uma solubilidade de 50 gramas. Já aumentou. A 20 graus, ó, a solubilidade do sal M foi para 60. Então, olha, observe que a maior parte das curvas que eu coloquei aqui são curvas ascendentes. Então, conforme aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Porém, aqui eu estou mostrando uma curva que não está ascendente, ela está descendente. Então, ó, eu começo com solubilidade a 0 graus, que é 60 gramas, só que conforme vai subindo, ó, quando chegar a 10 graus, olha, a solubilidade que era 60 a 0 graus, a 10 graus ela passou para 50, ela diminuiu. Aí vai descendo, ó, aqui subiu a temperatura, 20 graus Celsius, já deu 40 gramas de sal M dissolvido. Então, olha, são raras os sais em que isso acontece, mas tem alguns que acontecem. Então, neste caso aqui, olha, o sal que teria a solubilidade diminuída conforme aumenta a temperatura seria o sal C. Então, ó, é importante vocês saberem interpretar isso que eu estou falando. Então, ó, a partir de agora eu vou começar a fazer os tipos de pergunta que poderão se apresentar na prova. Então, olha, eu poderia estar perguntando para vocês: qual sal é mais solúvel em alguma temperatura? Então, para vocês encontrarem qual sal mais solúvel em determinada temperatura, basta vocês olharem qual é a curva que está mais em cima. Então, ó, se eu perguntasse assim, a 0 graus Celsius, qual a reta que está mais em cima? Não é essa daqui? A que sal corresponde? Ao sal C. Então, se eu perguntasse na prova a 0 graus Celsius, qual dos sais é o mais solúvel? Então, vocês diriam que é o sal C, porque a 0 graus ele tem 60 de solubilidade. 60 gramas se dissolvem em 100 gramas de água. Se eu pegar a 20 graus Celsius, olha, 20 graus Celsius é aqui essa reta vertical. Então, de todas essas retas, a que está mais em cima é essa daqui, que corresponde ao sal M. Então, eu diria, a 20 graus Celsius, o sal mais solúvel é o sal M. Então, é fácil identificar qual é o sal mais solúvel. É só pegar a temperatura que eu estou pedindo e verificar qual que está mais em cima. Identificou qual que está mais em cima, vocês colocam. Lembrando que esse gráfico que eu estou colocando aqui foi um gráfico aleatório, tá? Eu coloquei sais aleatórios e montei um gráfico. Aqui eu estou fazendo de conta que a solubilidade está terminando aqui, ó, porque eu não estou colocando fim, mas vocês concordam que a solubilidade aqui poderia continuar, né? Mas eu estou fazendo de conta que está terminando aqui a solubilidade, porque senão poderia complicar, né? Por exemplo,
aqui a 80 graus, ó. Se eu olhar qual a reta que está mais em cima, aqui no caso é o B. Mas vocês concordam que aqui o X, se ele continuar subindo, ele seria o mais solúvel a 80 graus, a 90 graus, tá? Mas eu estou fazendo de conta que a solubilidade está encerrando aqui, ó. Que todo mundo já atingiu o nível máximo de solubilidade, tá? Então, por isso, no gráfico, quando é perguntado qual o sal mais solúvel, qual o menos solúvel, vocês vão olhar o mais solúvel, qual a reta que está mais em cima. Se eu perguntar qual o menos solúvel, vocês vão olhar qual... reta não, desculpa, curvas, né? Que aqui tem várias curvas. Então, se eu perguntar qual das curvas qual dos sais é menos solúvel, vocês vão olhar qual é a curva que está mais embaixo. Então, ó, se eu perguntasse aqui, olha, a 100 graus Celsius, qual... 80, vai, 80 graus Celsius, tá aqui o 80. Qual dos sais seria o menos solúvel? Então, olhando aqui, o que está mais embaixo é o sal C. Então, sempre lembrem-se assim, ó, a 30 graus, qual seria o sal menos solúvel? Ó, a curva que está mais embaixo é essa aqui, então seria o sal W, ok? Então é muito fácil responder qual o mais solúvel, qual o menos solúvel. Agora, eu posso ainda perguntar neste gráfico qual desses sais apresentaria um ponto de inflexão. Ou também eu posso perguntar qual desses sais se trata de um sal hidratado. Então, olha, ponto de inflexão, sal hidratado, praticamente a mesma pergunta. Estão sendo usados termos diferentes, mas no final eles significam a mesma pergunta, tá? Então, vamos passar a entender o que vem a ser isso. Vocês estão vendo aqui o sal X? O sal X, se vocês observarem aqui, olha, eu tenho X pontinho 6H2O, X pontinho 4H2O, X pontinho 2H2O. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo sal hidratado, nós dizemos que são sais hidratados, aqueles que têm o poder de absorver a umidade do ar, tá? Então, eles ficam impregnados de água. Então, quando eu começo a esquentar esse sal, tem um sal que que se observa muito, um sal azul, que é o sulfeto de cobre, o sulfeto de cobre pentaidratado. Ele é um sal azul, é um sal muito bonito. Só que quando eu começo a aquecer esse sal, ele começa a ficar branco, ele fica todo branquinho. Por quê? Porque ele acabou liberando a água que ele tinha absorvido. O que dá tonalidade para aquele sal, na cor azul, é a água que ele absorveu. Então, quando eu esquento aquele sal, esse sal, conforme vai aumentando a temperatura, ele vai liberando moléculas de água, até o momento em que ele vai ficar todo branco. Quando ele fica todo branco, é porque ele liberou todas as moléculas de água. Então, aqui nesse gráfico eu estou mostrando, ó, eu começo com um sal qualquer, que eu chamei de X, que absorveu 6 moléculas de água. Então, conforme a temperatura aqui embaixo vai subindo, chega um determinado momento, no caso aqui eu coloquei para vocês, que a 30 graus Celsius, ó, ele deu um pico, ó, ele subiu, depois voltou a descer. Esse pico indica que ele está liberando moléculas de água. Então, ele tinha 6, deu um pico, liberou 2 moléculas, ficou com 4. Aí, continuou aqui subindo a temperatura. Chegou perto dos 60 graus, ó, ele deu um outro pico, ó, ele formou uma curva, ele veio para baixo, subiu de novo e desceu. Então, no momento que ele sobe, que ele dá esses picos é o que a gente chama de pontos de inflexão, que é o momento em que o sal libera as moléculas de água.
Então, se na prova for perguntado qual sal apresenta pontos de inflexão ou qual sal é hidratado, eu estou fazendo a mesma pergunta, tá? Ponto de inflexão é o que tem esses picos. E se tem pico é porque é um sal hidratado, tá? Então, as perguntas podem ser feitas com isso ou isso, tá? Que a resposta é sempre a mesma. Se eu perguntasse nesse gráfico qual o sal que apresenta ponto de inflexão, vocês diriam que é o sal X. Existem alguns gráficos que apresentam mais de uma curva com picos, tá? Então, o gráfico pode ter vários sais onde não aparece nenhum com pontos de inflexão, ou pode aparecer um ou mais, tá? Vai depender muito de cada sal usado. Muito bem. Aqui eu posso ainda fazer em cima deste gráfico aqui a pergunta do tipo assim, olha, qual é a solubilidade, vamos supor, vou pegar um sal qualquer, qual a solubilidade do sal B a 60 graus Celsius? Então, lembrando, solubilidade não está relacionada a um KS? Então, se eu quero saber qual é a solubilidade do sal B a 60 graus, eu vou pegar a régua aqui e tentar encontrar a reta B. Olha, a reta B não está aqui? Então, olha, em cima dos 60 graus, eu até coloquei uma bolinha para vocês visualizarem. Corresponde a qual solubilidade? Aqui nessa reta do KS, está mostrando que é 40 gramas, Então, se a pergunta fosse qual a solubilidade do sal B a 60 graus, vocês vão olhar e dizer que é 40 gramas. Então, observem como é fácil, né? É saber onde procurar e como achar, tá? Então, aqui, se eu perguntar, vou pegar um outro exemplo. Qual seria a solubilidade do sal M a 20 graus Celsius? Então, olha, o sal M está aqui, a curva está aqui. Então, agora eu vou pegar os 20 graus. Vou pegar a régua e verificar, 20 graus, a reta M está passando aqui. Ela corresponde a que solubilidade? 60 gramas. Estão vendo? Eu tenho que cruzar a reta do KS com a da temperatura. Então, deu 60 gramas. Ok? Então, fácil achar também a solubilidade conforme a temperatura. Eu posso ainda fazer a pergunta do tipo, quais sais teriam a mesma solubilidade e qual seria essa solubilidade no momento em que a temperatura se encontra a 10 graus Celsius. Então, 10 graus Celsius, vou puxar a régua, Não tem duas retas se cruzando aqui? Então, significa que ambas vão ter a mesma solubilidade, que é 50 gramas. E quais sais seriam esses? Sal M e sal C. Então, a 10 graus apresentam a mesma solubilidade, o sal M e o sal C, cuja solubilidade é 50 gramas, ok? Eu poderia ainda perguntar quais sais apresentam a mesma solubilidade e qual é essa solubilidade quando a temperatura estiver em 20 graus Celsius. Então, pegando aqui os 20, 20 graus. Não tem duas retas aqui se cruzando, cujo o KS, vai ser 40 gramas? Então, a que sais correspondem essa mesma solubilidade na temperatura de 20 graus? Sal C e sal X. Eu poderia ainda perguntar quais sais apresentam a mesma solubilidade e quais sais seriam esses
no momento em que a temperatura se encontra a 30 graus Celsius. Então, olha, 30 graus está aqui. Puxando a régua, olha, eu não tenho três curvas aqui se cruzando. Eu tenho essas 3 retas aqui, ó. E todas elas correspondem a 30 graus, a 30 gramas. Então, ó, na temperatura de 30 graus, apresentam a mesma solubilidade de 30 gramas os sais. Vamos ver quais são, ó. Sal C, sal B e sal A, ok? Então, é fácil, é só olhar para o gráfico. É o que eu falei, vocês têm que aprender a interpretar o gráfico para saber onde encontra a resposta. Então, veja, e essa interpretação é muito simples de ser feita, porque vocês têm descrito aqui qual eixo representa a solubilidade e qual eixo representa a temperatura. Então, é só ler calmamente a pergunta e aí é muito simples achar a resposta, tá? Uma outra pergunta que eu poderia estar fazendo: qual desses sais todos aqui colocados, qual deles diminui a sua solubilidade conforme aumenta a temperatura? Então, ó, aqui está a temperatura subindo, e qual dessas curvas está descendente, está descendo? Então, ó, não é essa daqui, ó, ela começou no 60, ó, ela começa a descer, ó, tá? Ela tá invertida aos demais, né? Os demais estão todos indo, as curvas estão indo para cima, essa está indo para baixo. Então, se fosse feita essa pergunta, qual sal diminui a solubilidade conforme aumenta a temperatura, vocês diriam que é o sal C. Todos os outros demais aumentam a solubilidade conforme aumenta a temperatura. Ok, pessoal? Então, eu acredito que o que eu expliquei na aula hoje de manhã e ontem à noite foi isso aqui, tá? Eu vou estar passando para vocês, cada sala tem um grupo de aluno, né? Eu vou estar passando esse vídeo para todos vocês, falando como encontrar o vídeo, e vou estar passando para vocês pelo Zap, para o grupo de sala, um gráfico, não é exatamente igual a esse, tá? É bastante semelhante, mas não é igual. E vou estar colocando lá as perguntas com as suas respectivas respostas. Então, assim, seria legal se vocês tentassem responder sem olhar a resposta. Então, eu vou colocar primeiro todas as perguntas e depois embaixo eu coloco todas as respostas. Então, tentem responder sem olhar para as respostas. Aí, caso vocês não estejam acertando, permanece alguma dúvida, vocês sabem, é só mandar um zap para mim, tá? 960 16 17 17, tá? Então, você se identifica, faz a sua pergunta que eu respondo. Nem sempre eu consigo responder na hora, porque às vezes eu estou fazendo atendimento aqui no meu consultório e não tem como eu responder imediatamente. Mas assim, assim que eu ver a pergunta de vocês, eu respondo. Eu nunca fico sem responder qualquer coisa, tá bom, pessoal? E não só isso, qualquer outra coisa relacionada ao que vai cair na prova, que será sobre água, né? Água tratada, água pura, água mineral, água potável, enfim, todos os tipos de água que eu falei. Vou estar perguntando também sobre um exercício que a gente resolveu do caderno do aluno, que era sobre uma cidade que estava recebendo a água que vinha do tratamento para a casa dela com quantidade de chumbo. E aí a pessoa ingeria uma certa quantidade de água
tantos litros de água por dia. E aí a pergunta é quanto de chumbo ela está ingerindo. Então eu falei para vocês, eu expliquei esse exercício, se não me engano ele está na página 11, exercício 2, estudem, porque vai ter um exercício desse nas provas, todas as provas têm, embora as perguntas sejam diferentes, tem vários tipos de prova e as perguntas são diferentes, mas se você estudou aquele do caderno do aluno, entendeu, tendo dúvida, me manda. Eu tenho certeza que vocês vão se sair bem na prova, tá? E terá também aqueles exercícios que eu passei para vocês sobre solução saturada, insaturada, supersaturada ou saturada com precipitado, ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um bom feriado para vocês, beijo grande para todos.